vamos que vamos, vascaínas e vascaínos. Hoje tem Vasco em campo com as coisas se complicando. Vou contar para vocês aqui nesse vídeo o que o Vasco precisa para se classificar agora nessa Sul-Americana. Vamos que vamos, meu Vascão. E olha, acordo entre Fernando Diniz e Vasco, cerca de 1 milhão o seu salário, vou te contar aqui. E tem uma quentinha vinda lá do México, hein? Pode se animar, vascaína, pode se animar, vascaínos, hein? Brian Rodrigues, será que agora o homem vem? Estamos na torcida e muito. Vamos que vamos, meu Vascão. Olha, antes de passar para os nossos vídeos, eu quero te fazer um convite para você se inscrever aqui no canal. Aqui tem notícia, tem novidade, tem informação todos os dias sobre o nosso Vascão. Deixa aquele joinha que ajuda demais o meu trabalho, sininho ativado para você receber ali todas as notícias do Vasco. Se inscreveu? Muito obrigado. E, ó, não esquece do like não, like ajuda muito. Bom dia, vascaína, bom dia, vascaíno. Antes nós estávamos falando de Fernando Diniz, de Brian Rodrigues. O que acontece? Ontem nós tivemos a vitória do Lanús, complicando um pouco, Alex, complicando, né? Só que vai depender do Vasco. O Vasco vai pegar hoje o Porto Cabelo. Galera, com todo respeito, é um time muito fraco. É obrigação do Vasco golear esse time. E aí você tem um Coutinho e um Verratti que descansaram. O Vasco precisa de vencer hoje o Porto Cabelo. Percebam aí, ó, por cerca de 3 gols de vantagem. Tá aqui, ó. Se o Vasco fizer 3 gols de vantagem aqui, ó, gols marcados, o Vasco passa o Lanús. O Vasco estaria desempatando com o Lanús. Então, ou seja, para o Vasco se classificar ali e sair fora de time da Libertadores e tudo mais, e ficar vivo, muito vivo na Sul-Americana, precisa de vencer de 3 gols. E o mais interessante, que a gente está percebendo que essa diretoria está abrindo mão, infelizmente, do Campeonato Brasileiro. Então é preciso vencer a qualquer e a todo custo esse time do Porto Cabelo. Hoje não dá para brincar, não dá nem para pensar em uma derrota. Esse time é horroroso, com todo respeito. Então hoje o Vasco precisa da vitória, jogo às 7 horas, concentração total. Teremos o nosso pós-jogo aqui no canal. E se Deus quiser, comemorando a vitória do Vasco da Gama. Confesso a vocês, tem muito tempo que eu não faço um videozinho dessa forma, vídeo que a galera gosta muito, falando de contratações, tá? Notícia agora do amigão Diogo Dantas nos dão conta que Fernando Diniz cedeu e o Vasco está ali muito próximo de anunciar o seu novo treinador. O Vasco fez um esforço muito grande financeiro, porque o Fernando Diniz não queria ali barato, e até porque o Fernando Diniz quer fazer um trabalho a longo prazo, é desejo do cara voltar, mas esse desejo, gente, requer mais de 1 milhão por mês, tá? Esse desejo dele voltar para o Vasco não é voltar ganhando pouco, é ganhando bem, tá? E aí, o Vasco vai tentar ainda até rever, baixar lá para frente esse valor, mas não deve conseguir. Ele quer ali... baseado esse valor na temporada que ele fizer, na performance do time, na apresentação, ou seja, se o time não está bem, o salário pode baixar. Mas eu espero que o salário aumente. Afinal de contas, vai vir para o Vasco, é técnico que será do Vasco. Técnico que chegou aí para a seleção brasileira outro dia. A meu ver foi aonde ele se queimou ali, que ele estava bem lá no seu outro clube. E aí, a expectativa é que ele vai receber na casa de 1 milhão, o mesmo ali que recebia mais ou menos do Cruzeiro e no Fluminense. Então, gente, o Vasco muito próximo de anunciar seu novo treinador por 1 milhão, com ali gatilhos de melhoras de performance ou não, e ele quer também, tem um desejo de fazer um bom trabalho no Vasco. E espero, Fernando Diniz, que possa ser o seu melhor trabalho, né? Ele, gente, eu já falei aqui em live, é 8 ou 80. Ou vamos lá no topo da tabela, meu amigo, ou minha amiga, ou vamos lá para baixo. Espero que a gente seja no topo da tabela. Olha vascaína, olha vascaíno, como dizia um locutor aí, olha ele aí,
Olha ele aí, né, galera? Muitas vascaínas e vascaínos ali querendo saber sobre Brian Rodrigues. O nosso canal aqui ficou esperando mais informações e aí nós tivemos algumas informações vindas de páginas brasileiras. E agora, gente, grande jornal de esportes lá do México nos dão conta que, de acordo com a AS México, que é um dos maiores jornais do México, o Vasco está interessado no serviço de Brian Rodrigues, tá? Após sua possível saída do América, que vai ser para o Vasco. Estão falando já na matéria que a saída deve ser para o Vasco. E o Vasco vai topar pagar cerca de 4 milhões de dólares. Sendo assim, tá ali a Just Copa. Não participaria dessa Copa do Mundo. Brian Rodrigues, que é um desejo da torcida vascaína, que já era para ter pago o que eles queriam há muito tempo. Agora vamos correr contra o tempo nessa janela de meio de ano. Brian Rodrigues, que é um jogador que tem qualidade, que pode chegar ao Vasco e que a torcida faz campanha para tê-lo há muito tempo no nosso Vasco da Gama. Eu quero fazer a pergunta para vocês desse vídeo, né? Você apoia Brian Rodrigues no Vasco, uma vez que agora até a mídia mexicana já dá como certo a chegada ali no meio do ano de Brian Rodrigues? O Vasco estaria negociando por 4 milhões, eu vou deixar para você, vascaína, para você, vascaíno. Participa aí nos comentários. Eu quero toda a vida. Tem vaga e muita vaga no nosso Vasco, o Brian Rodrigues. E lembrando, tá? O Fernando Diniz já disse, eu venho, mas quero reforços do meio para frente. O primeiro pode ser Brian Rodrigues. O Vasco fazendo aquela questão vamos falar assim, de financiamento da dívida. Vou resumir, né? Aquela questão que está rolando aí, em live a gente comenta melhor, pode estar ali trazendo novos jogadores para o nosso Vasco da Gama. O Vasco que entra em campo, gente, às 7 horas da noite, tá? E aí as mudanças no time, deve ser o retorno ali do Coutinho e do Verratti, descansados, e a gente espera ali um gol do Coutinho, 2 do Verratti, por que não? Vamos para cima, meu Vascão. Um grande abraço para vocês, fiquem com o Papai do Céu, vamos que vamos.